Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí na nossa lição. Hoje, a lição número 12, com o tema O Fiel Experimenta Socorro Divino, mesmo em tempos de crise. Obrigado, Deus te abençoe por estar aí. Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, prazer em servir os amados. Nós vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito nos Salmos 34, versículo 17, que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. A nossa verdade aplicada nos diz: o fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus mesmo no dia mau. Nossos objetivos são três. Primeiro, explicar que o Senhor fecha as bocas dos leões. Segundo, mostrar a importância de termos uma vida de oração. E terceiro, ressaltar que o Senhor sempre nos dá o escape. Nosso texto de referência está em Daniel, capítulo 6, versículos 4, 8, 21 e 22. Por favor, você lê aí, que eu já vou para a nossa introdução. A biografia de Daniel nos ensina que devemos permanecer firmes na fé, mesmo diante de situações que coloquem a nossa vida em risco. É muito bom quando nós lemos os personagens, a história dos personagens do Antigo Testamento e como nós podemos aprender muito com eles sobre esta vida de fé. Bom, Daniel não abriu mão da sua identidade. A primeira parte, com 3 subpartes, que é decida, não se contaminar com o mundo. O espírito excelente de Daniel é um homem notável. Bom, decida não se contaminar com o mundo. Por meio do seu ato ou a sua escolha, mostraram que possuíam fé e que seriam protegidos de todo mal, mesmo em terra estranha. Então, quando nós lemos a história de Sadraque, Mesaque, Abdenego e de Daniel, tá, nós vemos como eles foram pessoas, tá, que mediante as suas escolhas, tá, mostram que possuem fé. E nós falamos semana passada sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego, e nós vimos como isso foi importante, o poder da escolha. E hoje nós vamos ressaltar mais um pouco nisto, e passando para outros pontos, e nós vamos ver que nossas escolhas revelam nossos valores e crenças. Nossas escolhas revelam nossos valores e crenças, ou seja, que escolhas estamos fazendo, isso nos mostra o que de fato valorizamos. Amém? O espírito excelente de Daniel. Cada pessoa tem a sua parcela de responsabilidade na construção do seu caráter. Veja, é muito importante esta palavra responsabilidade, porque quando Daniel escolhe, tá, as suas atitudes, ele está assumindo a responsabilidade sobre a consequência dessa escolha. Então é importante nós assumir a responsabilidade da nossa vida e não somente jogar a culpa nos outros, ok? Veja, fatores como genética, o meio social, o meio familiar, sim, tem influência, mas cada um constrói o seu caráter com os elementos que escolhe ajuntar e assim valorizar. Meu amado irmão, minha irmã, nós somos a construção. Olha, a cada dia nós vamos colocando uma peça em cima da outra, tá? E vamos ajuntando. Agora, o que é que estamos ajuntando, tá? Isso se torna aquilo que nós valorizamos. Isso é importante você perceber. O que é que você está ajuntando no teu dia a dia? Olha o que diz o texto bíblico. Não ajunteis tesouros na terra,
onde, né? Aí Jesus fala, a traça roe e os ladrões roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça não consome, nem os ladrões roubam. Por quê? Olha só, preste atenção nessa explicação de Jesus. Por quê? Tá? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, o que é que você ajunta? Olha só, né? O que é que você está ajuntando? Isso vai se tornar teu tesouro. Tá? E onde você está ajuntando, né? Quando aqui fala ajuntar tesouros na terra, né? Ou não, mas ajuntei tesouros no céu, né? Não ajuntei tesouros na terra. Jesus está dizendo, o que vocês estão ajuntando? Coisas invisíveis ou coisas visíveis? Coisas não palpáveis ou coisas concretas? Porque as coisas invisíveis ninguém rouba e as coisas palpáveis elas perecem, as coisas concretas elas perecem e podem ser roubadas. Agora escuta o que ele diz. Aquilo que você está ajuntando, né? Ele é um tesouro para você, por isso que você está ajuntando. E este tesouro se torna o quê? O dominador do teu coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Tá? Por isso que eu coloquei anteriormente que quando nós percebemos, né, que construir nosso caráter é os elementos que escolhemos. Tá? No nosso dia a dia, nós vamos escolhendo o que ajuntar, tá? Se coisas concretas ou não concretas, e isso vai se determinar como sendo nosso tesouro, e nosso coração estará aí nesse tesouro, e este tesouro será o fator determinante para nós fazer as nossas escolhas. Um homem notável, por causa da sua escolha, Daniel alcançou graça e misericórdia da parte de Deus. Ele nos mostra que é possível servir a Deus independente das circunstâncias. Veja, meu irmão, minha irmã, por causa da sua escolha, né? Então, Daniel, ele prova, tá, que o seu coração valoriza, que ele valoriza o servir a Deus, o buscar a presença de Deus. Por isso, tá, mesmo escolhendo, né, sabendo que estaria correndo risco de morte, tá, alcança a misericórdia, né, alcança a graça e misericórdia da parte de Deus. Isso nos mostra, tá, que cada um de nós pode servir a Deus sim, independente das circunstâncias. Meu amado irmão, minha irmã, não faça que as circunstâncias externas direcionem a tua fidelidade para com Deus. Daniel é um exemplo para nós. Ele está numa circunstância, né, contrária a tudo que diz sobre servir a Deus, mas ele serve a Deus num país, numa nação idólatra. Veja, ele está rodeado de ídolos, mas ele serve o Deus vivo. Se você não está gostando dos resultados ou quer melhorar eles, mude suas escolhas. Então, veja que nós vimos, né, que Daniel, tá, alcançou, né, por causa da sua escolha, alcançou graça e misericórdia da parte de Deus. Agora eu estou colocando para você como estão os resultados da tua vida. Você está gostando dos resultados da tua vida? Percentualmente está bom? Poderia ser melhor? Se você crê que pode ser melhor os resultados, ou se você precisa mesmo mudar radicalmente os resultados, você está cansado de ter resultados negativos, então o que você vai melhorar? O que é que você vai mudar? Tuas escolhas. E para mudar tuas escolhas, você vai ter que mudar os valores.
Você vai ter que começar a focar naquilo que, de fato, tem valor para que mudem tuas escolhas. Integridade em tempos de crise, separado do seu povo e de sua terra, decreto de morte é inveja. A integridade de Daniel fez que Deus seja exaltado em todo o império medo-persa ao ser livre dos leões. Meus amados, veja, integridade é ser pessoa íntegra, é ser completa, total, tá? É uma pessoa comprometida com o seu compromisso. Veja que ser uma pessoa íntegra traz sempre resultados positivos, tá? Por favor, pega isso, sempre haverá resultados positivos, tá? Quando nós nos rendemos, tá, ao Senhor, tá? Quando nós entregamos ao Senhor por inteiro, integralmente a Deus, aí nós somos pessoas íntegras. Quando Daniel tem uma vida íntegra, então, tá? Mesmo ele sendo jogado aos leões, tá? O resultado é positivo. Disso o rei Dario escreveu: em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Você percebe que o rei Dario faz, tá, uma ligação, tá, com o Deus de Daniel. Importante nós termos uma vida, tá, com esse objetivo, tá, que a nossa integridade, a nossa vida reta tenha por objetivo que Deus seja glorificado quando os outros enxergarem, né, essa vida íntegra que nós temos. Bom, separado do seu povo e de sua terra. Daniel era ainda jovem, mais ou menos 16, 17 anos, quando foi levado cativo à Babilônia. Nós lembramos que Nabucodonosor invadiu lá do sul, né, o reino de Judá, tá? Ia falar de Israel, mas não, é o reino de Judá, tá? Região sul da Palestina. E nisto, tá, a Babilônia veio e destruiu tudo, queimou, matou muita gente. Então, o jovem Daniel, ele viu sendo morto parentes e seu povo, tá? E ele sentiu as correntes da escravidão e passou a viver longe da sua terra, sem acesso a um sacerdote e ao templo. Olha só, irmãos, ele está isolado, tá, do seu povo e sem ter um sacerdote com quem ele poderia oferecer seus sacrifícios, nem tampouco pode oferecer sacrifícios, está longe do templo. Aliás, o templo, né, foi destruído. Como viver num lugar, tá, sem acesso ao templo, sem acesso ao líder religioso? É aqui, tá, que nós vemos um ponto importante. Talvez, né, alguns podem se queixar, né, porque não estão tendo acesso ao templo, porque as condições estão tudo ao oposto, não tem o seu líder religioso próximo. Talvez o jovem Daniel, nesta circunstância, teria razões, né, para se sentir amargurado e triste. Emocionalmente, o impacto pode vir para deixar a pessoa amargurada e triste. Mas é de suma importância que nós percebamos que este jovem tem postura, tem caráter, tá? Não estou dizendo que ele não se afligiu, com certeza se afligiu, mas ele não se deixa abater, mesmo na terra distante, tá? Ele vai se propor ter compromisso com o seu compromisso de servir a Deus. É interessante, o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz que nós não devemos usar a nossa liberdade de forma errada.
Daniel não tinha liberdade, né? Estava preso, tá? Cativo, preso. Imagina as correntes nas mãos de Daniel sendo levado ao cativeiro. Daniel não tinha liberdade, mas o que ele tinha, ou o que ele era? Livre. Perceba isso, por favor. Paulo disse: não useis da liberdade para dar lugar à carne. Então está dizendo que às vezes tem pessoas que têm liberdade externa, mas são escravos internamente. Não são livres do poder do pecado. E Daniel, né, ele está o oposto, né? Daniel, ele está sendo escravo fisicamente, tá? Externamente, mas ele é livre aqui dentro, na sua cabecinha, no seu coração. Ele tem capacidade de escolher, sim, de servir a Deus ou não. Está que o mundo externo, ele está sentindo as correntes, mas essas correntes não tiram a sua liberdade espiritual. Ele é livre para servir ao Senhor. Ele vai levar seus pensamentos cativos aos pés de Deus, né? No caso do Novo Testamento, não seria levar os nossos pensamentos cativos aos pés de Cristo, ok? Então, use bem a sua liberdade, valorize, não somente tenha a liberdade externa, mas seja livre também internamente, porque aqui na nossa mente, no nosso coração, que estão os fatores determinantes para nossas escolhas. Existe um decreto de morte, né? Isso logo no início, com Nabucodonosor, quando ele diz a Bíblia que tem um sonho e ele quer a interpretação do sonho e não se lembra do sonho. Chama os sábios e os sábios que foram chamados não conseguem lhe dar a resposta e todos os sábios são condenados à morte. Bom, se são todos os sábios condenados à morte, isso incluía Daniel, né, e seus 3 amigos. Mas Daniel, ele propõe que os seus amigos ele orem ao Senhor e ele entra na presença do rei Nabucodonosor e disse, né, que ele vai dar uma interpretação de sonhos. Vai dar interpretação. Ele disse que ele não tem, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele se apresenta, tá? Ele diz, há um Deus nos céus que revela segredos, que revela mistérios, porque de fato você é o rei, né? Não se lembra do sonho. É um mistério, é um segredo profundo. E você vai contar, por exemplo, o meu sonho me dar a interpretação, né? É impossível isso. Mas existe um Deus que revela mistérios, segredos. E quando Daniel lhe dá toda a interpretação desse sonho, Daniel e seus amigos foram promovidos. Tá? É interessante quando vemos aqui que Daniel não está buscando a promoção, mas a promoção é consequência da comunhão dele com Deus. Tá? Deus prepara os meios, né, para que ele seja promovido. Inveja. O que é a inveja? A inveja é um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Inveja é desejo de possuir o que o outro tem, geralmente acompanhado de ódio pelo possuidor. Então, quando uma pessoa tem inveja, né, ele fica desgostoso, tá? Porque o outro está indo bem. Daniel foi alvo de inveja. O processo serviu para lhe fazer prosperar mais. Olha o que eu coloquei aqui, tá? Daniel foi alvo de inveja, tá? Mas Daniel fica tranquilo. Meu irmão, tá? Se alguém tem inveja de você ou da irmã, né? Fica tranquilo. Tá? Este momento, esta circunstância serviu, tá, como um processo para que Daniel prosperasse mais.
Tá? Isso é muito importante nos entender, tá? Quando nós temos compromisso com Deus, tá? Tudo que acontece contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Provérbios 14:30. Olha, meu irmão, minha irmã, olha o que está dizendo, tá? Como que é ruim a inveja, os sentimentos sadios, tá? Eu estava vendo, né, os possíveis sinônimos, tá? E as versões, várias versões na verdade, tá, sobre este versículo de Provérbios. Eu achei interessante porque o sentimento também fala do coração, mente, tá? Você pode colocar na nossa tradução, diz assim: o coração, tá, sadio é vida para o corpo, ou a mente, né, sadia é vida para o corpo, ou a mente em paz, a mente tranquila é vida para o corpo. Mas a inveja é podridão para os ossos. Veja o que está dizendo, que tem muitas vezes pessoas que ficam doentes, estão enfermas fisicamente, tá? Porque são pessoas invejosas. Mas quando você tem um coração, uma mente, tá, sadia, tranquila, você não tem inveja dos outros, o teu corpo passa a ter saúde. É vida para o corpo. Vamos pensar direitinho, né? Vamos começar a amar, vamos começar a nos alegrar pela prosperidade dos outros, para que nós tenhamos saúde em nosso corpo. Do contrário, a doença vai vir, tá? A podridão nos ossos vai vir. O perigo da vaidade. Teme os invejosos, Daniel e sua intimidade com Deus e a companhia divina na hora de crise. Perigo da vaidade. Vaidade, aqui, meu irmão, tá, é o sentimento de ostentação, desejo de ser considerado grande. Neste contexto, então, nós vamos falar aqui do rei, né? Quando o rei, tá, ele, né, se torna vaidoso. Quando estamos falando de vaidoso, né, do rei, tá, que ele quer o quê? Um sentimento de ostentação. Tá? Ele quer ser considerado, né, grande. O rei Dario, tá? Veja, eu coloquei aí quando alguém tem uma imagem distorcida de si. A pessoa tem, sim, seu tamanho, mas ela, quando se olha para si, ela se sente mais grande. Tá? É esse tipo de vaidade, tá, de ostentação que nós estamos falando aqui. Teme os invejosos. Os invejosos procuram algo que desonre o caráter de Daniel. Não acharam. Né? Procurando falhas não acharam. Então eles criam algo que seja contra a lei do seu Deus. Interessante, porque o inimigo, ele sempre está procurando uma forma. Disse que os invejosos estavam de olho, tá? Como prejudicar Daniel. E Daniel tem um compromisso com o seu compromisso de servir a Deus, de orar a Ele 3 vezes por dia. Então eles vão ver que a única forma de atingir Daniel, tá, é nesse ponto. Né? E eles vão criar uma lei para que, por causa desse bom hábito de Daniel, seja condenado. Então nós vamos ver que Daniel, né, ele tem fidelidade com Deus, porque as próprias pessoas que estão procurando fazer o mal reconhecem que é uma pessoa íntegra. Agora, Lucas 14:13 nos diz que quando Jesus foi tentado, né, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Por que eu coloquei esse versículo?
porque os inimigos procuraram por um tempo, tá? Algo que desonre o caráter de Daniel. O inimigo sempre faz isso. Tá? O inimigo ele fica procurando ocasiões oportunas, tá? Para que nós venhamos a cair. Daniel e sua intimidade com Deus. Daniel mantinha seu relacionamento diário com Deus. Houve o decreto que não deveria se pedir nada a outro Deus senão ao rei. Tá? Essa foi a questão. Então o rei está sendo tratado como um Deus. Né? Ele realmente está tendo essa vaidade de ser tratado como um Deus. Mas Daniel mantém seu relacionamento com Deus. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Tá? E isso, né, é que os inimigos querem, né, achar ele orando. Só que é interessante que as vitórias secretas nos levam a vitórias públicas. Quando Daniel ele está orando no seu quarto, tá? Este momento é o momento da vitória secreta. Quando ele tem vitória no lugar secreto, tá? Ele consegue vitória no lugar público. Então, muito importante, aqui nós aprendemos que precisamos manter a intimidade com Deus, principalmente, tá? No secreto. Ninguém precisa saber quanto tempo você ora, não, nem quanto tempo eu oro, não precisa saber, é secreto, mas a nossa disciplina espiritual nos leva à vitória pública. A disciplina interna, né, é secreta. Companhia divina na hora de crise. Daniel não abriu mão de orar diante dos fatores externos. Consequentemente, foi condenado para ser lançado à cova dos leões. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro aqui que as decisões de Daniel são em vista aos fatores, tá? Os valores, as crenças que ele tem diante do seu Deus. Não são os fatores externos que determinam a postura de Daniel. É claro que diante dessa postura, diante da lei que o rei Dario tinha assinado, na verdade manipulado por outros, né, ele foi condenado. Daniel foi condenado para ser lançado à cova dos leões. E o próprio rei Dario, que tinha dado sua palavra, ele tinha dado o decreto, tá, de que tinham que morrer, né, as pessoas que não buscassem ele, que não orassem a ele, que não pedissem algo para ele. Aí Dario fica impossibilitado. Foi amarrado por suas próprias palavras. Mas Deus fechou a boca dos leões, porque se achou inocência em Daniel. Está vendo o segredo aqui em ser íntegro, tá? Ser comprometido com o nosso compromisso, tá? Faz que Deus trabalhe ao nosso favor de alguma forma. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou ele dentro da cova, né? Os leões obedeceram, tá? Aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus disse, os leões obedeceram. Deus fecha, né, a boca dos leões. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, nós explicamos que o Senhor fecha a boca dos leões, mostramos a importância de termos uma vida de oração e ressaltamos que o Senhor sempre nos dá escape. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se no nosso canal, por favor, tá? Compartilhe este link, esse vídeo, tá? Essa aula com outras pessoas. E eu lembro a você que você pode baixar esses slides e usar em tua EBD. Amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.